Olá, muito boa noite, 21 horas e 3 minutos desta quinta-feira, hoje dia 28 de setembro de 2017. Está no ar, ao vivo, o nosso programa, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através do nosso site, valetvplay.com, através dos aplicativos para Android e iOS. Ó, iOS, hein? Estamos explicando para todo mundo. Todo mundo está com iOS já? Todo mundo já baixou? Está baixado Android. aqui, né? Android. Todo mundo com o app instalado aqui. Você pode ver também ao vivo pelo Facebook, ou ainda acompanhar as nossas reprises, horários alternativos da nossa Vale TV, ou através do nosso canal no Facebook. Não tem desculpa para não enxergar esse povo discutindo as coisas mais importantes que está acontecendo na nossa cidade, região, estado, país, mundo, na nossa vida, né? O povo hoje disse assim, olha, nós temos um assunto denso, pesado para falar. Depressão. Humano, né? Morte. O assunto é humano, Suicídio. altamente humano. Eu já tive na terça-feira lá no lançamento do livro do Philip Kuhn Brown, lançou 2 livros, né? Um deles era a morte. Sim. E aí uma pessoa me perguntou, mas que assunto é este? Quem desenvolve um livro sobre a morte? E aí a importância da gente falar de que os alemães, como registro histórico, nós como seres históricos, né? Os alemães eles tinham esse hábito de tirar a foto, o retrato, né, da pessoa, a pessoa que estava falecida, né, recém-falecida, antes de enterrar. Os velórios, né, Karina, eram feitos na casa das pessoas. Abre para nós aí, Pedro, pode abrir a imagem. Né? Não. Ah, tu não quer mostrar o Alex aqui do lado? Correu a tempo. Discretamente, Hein, Karina, Alex? tu lembra disso? Não lembro, mas não. eu tenho Vai relatos. dizer que não foi em nenhum velório no meio da casa da pessoa. Não, nunca Nem foi. moedinha no olho. Tu foi, Marcelo, muito boa noite. Tudo bom? Boa noite. Já fui. Mas fui isso lá nos interiores do Alegrete, ainda peguei os... Remy Schaeffer, muito boa noite. Muito- Algum velório? Boa noite. Eu tive até num velório dantesco, na cidade de Rolante, Uau. de um familiar meu, onde isso foi em 1988, e aconteceu o fato mais inédito que já me aconteceu em cenas de velório. É muito comum no interior velarem o corpo na própria casa, e o corpo ele é velado durante 24, 30 e poucas horas. E ali então noite inteira, lá né? se pega uma galinha, faz galinhada e servem cachaça de garrafão, linguiça, cuca para as pessoas que estão lá no velório, porque muitas vezes as pessoas vêm do interior, vêm de fora para o velório. Do interior de Rolante, Para o tá interior de certo, que Rolante, é verdade, exatamente. né? E aconteceu o fato mais inacreditável, que um parente meu, que era o filho do falecido, tão entristecido com o falecimento do pai, e servindo cachaça em garrafão durante a noite inteira, as mulheres ficavam sentadas em redor do caixão, tomando chimarrão, e os homens, então, lá fora no pátio, porque isso era fevereiro, lá fora no pátio, nas gramas, no calor do cão, tomando cachaça, comendo linguiça e cuca, e o sepultamento ocorreria às 9 da manhã do outro dia. Acontece que esse meu parente, o filho do falecido, estava absolutamente embriagado, sem condições de acompanhar o sepultamento do seu próprio pai. Então, esse foi o velório mais dantesco que eu já vi. Aconteceram cenas incríveis naquele velório, porque inclusive... Sim, nos poupe dos detalhes mais mórbidos do que do morto, né? Ninguém pode ser mais mórbido do que o morto. Não, teve esse velório, não sei o que tinha Aconteceu de uma das senhoras tomando chimarrão durante a madrugada, serviu uma cuia de chimarrão para outra parente, estava do outro lado do caixão, foi servir, se enroscou naquele tule do falecido e derramou o chimarrão em cima do infeliz. Então tudo isso aconteceu. O que foi facilmente resolvido porque botaram flores em cima e tudo. Mas até isso aconteceu. Derramaram um chimarrão em cima do falecido. Evandro Kaufel-Schmidt, já foi num velório animado assim? Ah, Não, a pergunta mudou, não é, agora não é do meio da casa. Assim é maldade, né?
Sabe que eu sou um cara mais contido, mas tem gente que acaba contando piada em velório e tal. Eu tento me segurar porque é um momento de respeito e tal. Mas às vezes os próprios familiares contam piada, né? Então a gente tem que entrar também no clima de alegria que eles tentam, né? Numa fuga, é uma fuga. Eu já fui num velório de uma pessoa muito querida com quem eu trabalhava na época, muito jovem, que se suicidou com um tiro no peito. E entre as pessoas que que estavam juntas lá, um advogado, um querido amigo, que estava eu com a minha mãe ao lado, e aí eu perguntei para ele, né, 36, e ele não entendeu muito bem o que eu perguntava, ele disse assim, vou lá saber o calibre que ela usou. Eu disse, não, a idade dela, é óbvio que eu estava... O que eu ia perguntar? O tipo da arma que ela tinha cometido aquele... Eu só virei pro lado para não rir, porque a vontade no momento, no meio de uma cena tão triste, uma pessoa tão jovem que acabou cometendo isso contra a sua própria vida, né? Tentando e sofrendo dias, enfim, foi uma cena muito triste. Mas tem os americanos fazem muitos eventos funerais gastronômicos, né? É bem tradicional eles fazer essa questão. Eu particularmente... Já participou desses velórios em casa, nas antigas? Não. Nunca foi em nenhum? Não, eu tô com 49 anos, não participei de nenhum. Eu tô com 41 e fui. Me lembro da Vale. A Vale era uma costureira muito boa, que eu me lembro que muitas senhoras do bairro Rio Branco levavam lá na Vale. É mãe de uma querida amiga também nossa. A Vale foi velada na casa dela, que ficava ali na subida. Agora até fiquei em dúvida se foi da Vale ou se foi da mãe, da irmã, enfim. Bom, era a Vale. Na subida do Primavera, ali, logo à direita, Jaguarão, acho que é aquela rua ali, enfim. Eu fiquei horrorizado, como uma criança de, 9 anos, 8 anos e tal. E pensando assim, como alguém vai dormir nessa casa nos próximos anos, talvez, né? Porque, né, como é isso? E a gente fica racionalizando isso, né, Karina Moraes? A minha mamãe morava dentro da sacristia, não, da casa paroquial, atrás dos fundos, meu avô, que era... quem cuidava da igreja lá no interior, em Botuverá, ao lado de Brusque. Eu te confesso que eu, em criança, até eu só fui em velório depois de adolescente em diante. Eu me lembro disso. Eu não, em criança, eu não fui em velório nem dos meus avós. E a minha mãe ficava... Então eu não tenho essa lembrança, sabe? A casa paroquial ali, ela era atrás do cemitério, que é como todas as igrejas, quase todas as nossas igrejas mais antigas eram construídas. E ela não dormia por noites, assim, morria de medo, porque ela via aquela cena todo dia, o dia inteiro. Né? E ela me disse, certa vez, quando era uma criança, era pior ainda. Ela se via, né? Ela via o caixãozinho ali pequenininho, sendo preparado e tal. Mas é importante um assunto que a gente trouxe, um dos assuntos que a gente trouxe, a gente está sempre trazendo aqui para o telespectador, além de assuntos da cidade, a gente procura trazer também temas humanos, né? Que possam auxiliar a vida, né? E para auxiliar a vida, a gente tem que também entender por que ocorre a morte, né? Então, hoje o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens, de 15 a 20, eu tenho aqui 24 anos de idade. Mais que acidente de trânsito, isso no mundo, mais que drogas, mais que segunda maior coisa. causa de morte no mundo. No Brasil é a quarta maior causa de morte. Então, isso tem vários fatores, é o bullying, né? A depressão, o preconceitos, né? Então, são vários fatores. Então, a gente tem que começar a entender, escutar, observar mais, perceber esses jovens e adultos também, né? Para a gente começar a perceber sintomas. E, às vezes, a gente acha, né? Tem pessoa que diz, deu uma loucura na pessoa e a pessoa ali se tirou a vida. Não, isso é uma coisa que ela já vinha há muito tempo planejando, numa angústia há muito tempo, aquilo ali foi só um estopim. Às vezes se diz, a pessoa perdeu o emprego, e logo a pessoa se matou porque perdeu o emprego. Não foi por isso. Ela já estava deprimida há muito tempo, de repente perdeu o emprego, e aquilo foi só um estopim, foi um final. Tá? Então, a importância, por exemplo, no CVV, a gente se faz muita questão de ouvir as pessoas, né? Para entender, deixar a pessoa colocar o seu sentimento, certo? Esse é um problema que a gente tem hoje. Hoje as pessoas estão muito preparadas para falar, não estão preparadas para ouvir. Então, a gente consegue escutar as pessoas, e as pessoas têm uma capacidade de autossolução dos problemas. Tá? A gente não pode dar a pessoa tem um problema, a gente não vai dar uma solução para a pessoa. Mas no momento que ela fala do seu problema, ela falando, às vezes ela consegue descobrir saídas para seu problema. Ô, Evandro,
participa há quanto tempo do CVV? Eu estou há um ano e meio. É um movimento mundial, né? Com certeza. No Brasil, há quantos anos? Tem uns 60 e tantos anos, né? 50 anos, com certeza. Exatamente. Novo Hamburgo é um dos pontos mais organizados em todo o Brasil. Novo Hamburgo é referência, com certeza. Sempre que a gente vai, a gente vê a estrutura de Novo Hamburgo, a gente é muito elogiado a gente serve como... Até um dos coordenadores do CVV nacional é aqui de Novo Hamburgo. Gustavo. Isso. Querido Gustavo. Isso. Incentivado, aliás, fundador do CVV aqui de Novo Hamburgo, posto aqui, incentivado pela Bela, sua esposa. Né? Exatamente. Que estão aqui nessa peleja, olha, eu acho que mais de 10 anos, Novo Hamburgo. Exatamente. E eles continuam muito ativos. Essa semana fizeram palestras em Sapiranga, Campo Bom para 500 alunos, uma palestra, outra para 600 alunos. Estão muito ativos. Acompanha a questão do suicídio, do atentado contra a vida. O CVV usa o termo dos sobreviventes a si mesmo, aqueles que conseguem superar, né, sobreviver à sua tentativa de tirar a vida. Então, isso era um assunto que a gente tinha já falado aí sobre o Setembro Amarelo, né, que eu acho que é o ponto de a gente ter também essa visão, esse foco de buscar compreender e fazer ações em prol da vida, em prol que isto não aconteça. E o Rio Grande do Sul é um dos, né, dentro do ranking nacional, é um dos estados, se não o maior, não é um ranking bom, né, mas é um dos estados que sofre esse maior problema. E isso acontece... Os porquês são vários, né? As estatísticas e os estudos são vários. E a gente estava até comentando, e eu acredito dentro de um processo onde a nossa formação, e o brasileiro tem um pouco disso, porque o brasileiro tem um fator emocional muito forte, né? As tomadas de decisões, as ações, muitas da forma de ser do brasileiro, que é uma característica, não digo que é ruim, pelo contrário, é muito emocional. E voltando a alguns programas que a gente discutiu aqui atrás, quando a gente estava falando do ter e do ser, eu até comentei sobre uma pirâmide, que é o fazer, o ter para o ser. Então a gente foi muito formado, e isso vem da época dos pais, né, principalmente a gente de uma geração um pouco mais velha, que é o conceito de tu foi criado para fazer as coisas. Tu foi criado para fazer, tu foi criado para estudar, tu foi criado para trabalhar, tu foi criado para fazer, para daí tu ter. Então tu tem que trabalhar para ter a tua casa, para ter isso. Ou seja, o teu objetivo de vida é ter, e para ter tu tem que fazer. É o dinheiro como um fim em si mesmo? E aí eu tenho que... E, na verdade, é só meio, né? Exatamente. E a gente tem lá só o target, né? Tu só tem o objetivo. O objetivo é eu ser isto. Só que o ser, de fato, está calçado em cima do ter. E esse ter, independente de quem acessa, se a gente estivesse falando, o Evandro pode confirmar isso, mas isso se trata de pessoas que têm problema financeiro? Não. Isso não é limitador a pessoas que têm problemas financeiros que não conseguiram ter. Elas conseguiram sim trabalhar, elas conseguiram ter várias posses, vamos dizer, mas não é esse o ponto. É o gap que se cria entre, mesmo tu alcançando isso, aquilo não foi o suficiente para ser algo que te estabilize, que te dê a condição de tu dizer, ok, a minha vida é plena, né? E somado a isso, a gente está num momento, e a gente vem discutindo aqui há bastante tempo, e isso não estou aqui querendo pregar sobre isso, mas é notório mundialmente, estamos voltando para um conceito interior, ou seja, estamos nos interiorizando, dando valor à vida, dando valor a nós mesmos, dando valor à natureza, dando valor à família, que não está nessa regra. Então, essa regra do fazer, do ter e do ser, no momento que eu agrego a ela o conceito da espiritualidade, ou de eu estar buscando algo a mais, né, o que vem depois disso,
o que eu ganho quando eu, né, qual é o grande objetivo da minha vida. Isso aqui vão abrindo gaps, vão abrindo abismos na frente, que se a pessoa não tem uma estrutura, ela acaba sendo abalada, acaba passando por um processo que... E aí, nessa hora, ajuda, nessa hora, uma família, nessa hora, uma estrutura familiar, ou de um amigo, ou de uma instituição, ou seja lá o que for, é fundamental. E isso acontece todo dia. Se a gente pegar, só para complementar, se a gente pegar o conceito das crianças ainda, que somado a isso, a gente ainda tem uma questão. Eu tenho um filho de 5 anos e para mim é uma batalha eterna dentro de casa. A gente aceita normalmente um videogame que está lá matando todo mundo. Tu aceita normalmente um desenho que está embasado em cima disso, que dê a vida. Onde é que vai juntar isso lá na frente, quando a gente já está falando desse processo? Olhando aqui agora, quando a gente estava conversando, há 19 minutos atrás, informado lá nos Estados Unidos, uma criança matou 2 outras dentro de uma creche brincando com uma arma. Uhum. Então, isso a gente vê no dia a dia da gente. E essa questão, se a gente não parar, aí o Setembro Amarelo, aí a gente aqui no nosso papel, né, comunicando ao público e abrindo e tentando trazer caminhos, se a gente não parar para fazer isso, humanizar esse processo, né, para onde a gente vai? Eu acho que essa questão de humanizar o processo é bem importante até falar, a questão da família, quando não tem problema nenhum de tu jogar, mas videogame e tal, mas esse entendimento, né, das coisas sempre serem colocadas dentro de casa, serem discutidas dentro de casa, né? Tu vai assistir alguma coisa, claro, tu não vai assistir uma classificação imprópria com uma criança, mas tudo que tu assistir, porque a criança está num horário dela e ainda está passando novela, alguma coisa, e tu colocar isso em discussão no momento que está passando e não deixar passar a oportunidade de conversar com os filhos e com a família, enfim, eu já tenho netos, né, agora com os netos, e colocar essas questões, né, e relacionar essas questões. Outra coisa também, as pessoas me parecem, eu acho que o Evandro pode falar com toda certeza melhor disso, que as pessoas que atentam contra a própria vida delas, elas normalmente, elas querem não necessariamente morrer, mas se livrar do sofrimento, né? Porque muitas vezes a pessoa, eu conheço casos em que a pessoa tentou várias vezes se matar com medicamentos, por exemplo, e conseguiu, ela queria chamar atenção para si, ela estava dando um grito de alerta no momento em que ela acaba internada, né, e consegue realmente voltar a viver, ser reavivada, digamos assim. Mas depois, até que um dia ela consegue o intento, né, que é se livrar definitivamente da própria vida, né, Evandro? Existe uma tendência natural, física do ser humano, né, psico, que é a tendência à vida, né? O apego à vida. Então, todo mundo tem a tendência ao se salvar, a se manter vivo. Então, isso é um ato, realmente, é um último ato desesperado, realmente, de tirar a vida. Ninguém pensa, vou tirar a vida. Uhum. Mas desequilíbrios químicos ou psíquicos existe podem, o pensamento existe o pensamento, não tenho mais vontade de viver, isso assim, mas de tirar a vida. Então, esse sentido de, não tenho mais vontade de viver, que depois que leva ao fato de... E tem a questão assim que acontece muito hoje, vamos falar um pouco também de depressão, né? Existe as questões dos medos, as pessoas, solidão, né? Medo de sair de casa. Então, as pessoas às vezes têm certos medos, isso leva à depressão também. Mas também a questão, a gente está falando de ter e ser, a questão de sempre querer ter mais. Já deve ter acontecido com vocês, né? Às vezes a gente tem em casa vários livros, não conseguiu ler todos os livros, mas vai lá e quer comprar mais. Então, não, eu quero ter a posse de vários livros, mesmo que eu ainda não tenha lido todos os que eu já adquiri. Verdade. Né? Então, a gente fica sempre nessa ânsia. Vou na internet, vou baixar um arquivo PDF, fico lá naquela ânsia, baixo o arquivo, vou baixando livros PDF e tal, mas eu não me dou o tempo de lê-los, às vezes. Então, de vez em quando, peraí, mas está na hora de ler, não ficar só adquirindo. Isso tem também as compulsões, né, nisso aí, né? Exatamente. Isso até foi um assunto que o Remy também iniciou algumas semanas atrás, esse assunto, né, a questão do consumo compulsivo, né, Remy? Exatamente. Tudo se encaixa, sabe? Que muitas vezes a pessoa encontra guarida num consumo excessivo, numa compra de um bem que muitas vezes não precisa.
Mas essa é a guarida, essa aquilo que ele consegue abraçar como vamos dizer assim, um amigo. Isso é tudo muito sintomático. A depressão, muitas vezes a pessoa deprimida corre sério risco de ser uma pessoa suicida também. Porque uma pessoa que mostra tristeza excessiva, isolamento, dificilmente ela quer estar envolvida com outras pessoas, então ela começa a se isolar. E isso efetivamente é um fato muito perigoso. Ela tem uma tendência muito forte a suicídio. Então é um fato realmente relevante e muito preocupante para a nossa sociedade, visto que a cada dia se sabe de mais e mais que vai aumentando o percentual de suicídios de pessoas deprimidas no Brasil. Uma coisa, vocês talvez concordem, é muito mais comum as pessoas dedicarem tempo do seu dia pensando nas coisas que querem ter, querem conquistar, do que agradecendo pelas coisas que já têm, né? A gente se pega nisso, né? É difícil. Então, uma das dicas seria a gente agradecer mais o que se tem, né? Essa seria uma dica para a gente se ver, porque daí a gente se vê, opa, não estamos num patamar ruim, estamos num patamar bom, considerando tudo que se tem. Até enxergar o que tu tem, né? Porque muitas exercício de olhar para dentro. Exatamente. Antes de eu agradecer, muitas vezes a gente nem vê que a gente tem tudo aquilo. Né? A gente está numa ânsia tão grande de ir, de fazer. Esses dias a gente estava conversando sobre a questão do corpo, né? A questão do corpo é uma necessidade, claro, a gente nesse nosso mundo aí que a gente vive sentado num carro, né? Então eu vou ali na esquina, vou de carro, a gente faz tudo de carro. Então é uma necessidade para o corpo a gente fazer, mas é também interessante um determinado ponto que ele passa do limite e ele vira compulsivo também. Então tu vê aquelas pessoas que a vida é a academia, o corpo tem que ser, não pode ter gordurinha, daqui a pouquinho, estou falando disso, claro, não posso citar nomes, mas tenho pacientes de problema familiar que começou a tomar, né, da família lá, começou a tomar anabolizante e perdeu o controle. Perdeu o controle, mas não só no corpo, porque mexeu em tudo. Mexeu na pessoa, mexeu na psique, mexeu nos valores, mexeu em tudo. Né? Então esses compulsivos, que poderia ser compra, poderia ser trabalho, que também existe, também essa mesma questão. Então, às vezes isso vira como fuga, às vezes isso vira como uma falta de um objetivo maior, e aí a gente entra nesses caminhos. E muitas vezes eu concordo, é o fato de a gente parar para ver o que a gente já tem, que muitas vezes está bom. Pô, vamos pegar um pouquinho, isso aqui eu já tenho, então vamos pegar outra coisa de outro lado e vamos começar a construir isso aqui. Então acho que é um momento de a gente ter mais calma, e a gente não tem, a gente está cada vez acelerando mais. Eu acho importante quebrar esse tabu e falar sobre suicídio, que é uma coisa que a gente há pouco tempo não se falava, né? A gente estava até comentando isso aqui numa outra oportunidade. O que é mais importante, Karina? Falar sobre o suicídio ou falar sobre exatamente a depressão, que é... Não, falar sobre o isso, desequilíbrio químico são ou assuntos que afins, né? Os dois. Eu acho não que necessariamente uma coisa poderia levar a outra. Tem um monte de gente que está passando por um momento mas difícil. não necessariamente. E não são todas as pessoas que manifestam a depressão, vou dizer assim, porque por conhecimento, assim, conheço gente que tirou a própria vida e aparentemente parecia que estava bem, estava feliz. Mas foi de repente, não, ela estava em sofrimento. Só que para a sociedade, muitas vezes a pessoa usa uma máscara, usa uma faceta de que está tudo bem. Não, está tudo certo e tal. E a pessoa, no fundo, ela está em sofrimento, né? Isso também acontece. Então, não dá para tirar isso como regra, porque não quer dizer que uma pessoa que vai cometer suicídio, normalmente, assim, claro, ela se afasta de muitas pessoas, mas tem pessoas que conseguem disfarçar isso muito bem, né? Aquele cantor, não me lembro de um dos grupos que se suicidou há pouco tempo, demonstrou realmente uma foto dele com a família uma semana atrás, ele estava feliz com a família e tal. Mas é uma aparência, né, que ele estava mostrando. As redes sociais mostram isso de uma forma ainda mais grave, né? Porque um dos grandes problemas que me parece, não sei se foi o Marcelo que em outro momento falou sobre isso aqui, da dificuldade da pessoa aceitar que, bom, eu não sou feliz, eu vejo tanta gente feliz.
Porque todo mundo é feliz no Facebook, né? É o mundo da felicidade, está lá, né? Eu não acho ruim até se tu, É o mundo se Prozac. tu faz uma, se tu faz uma coisa assim de valorizar a tua estima mesmo, a tua autoestima, né? Não acho tão ruim assim as mídias sociais, eu não acho que é as mídias sociais. A questão é muito mais profunda, sabe? Ali é muito superficial, assim, dá pra te avaliar se uma pessoa tem um grau ínfimo de felicidade ou não, né? As mídias sociais hoje, elas tornaram a vida numa visão mais rasa para alguns, né? Então eu aumento a minha gama de relacionamentos de Sim. forma rasa. Sim. Então isso eu posso dizer, não, mas eu sou amigo, só olhar lá. Eu até algum tempo atrás eu não tinha nem Facebook e não curtia muito esse mundo. Entrei nele por causa da terapia, por ser terapeuta, por precisar estar lá dentro. Hoje eu tenho, sei lá, mil e poucos amigos. Não desmereço nenhum. Uma grande parte deles eu não conheço. A vida te faz mais feliz tendo 5 mil amigos, assim, estourando o teu Então essa pergunta. questão hoje... Mais rico por isso. E o que mudou na tua vida? Não Na mudou verdade, nada. é uma... melhorou muito por conta Não, disso. isso De repente, é posso uma sair convidando gente pra experiência. festa. Mas tu tem noção de o que pode acontecer numa situação oposta, onde alguém tem alguma fragilidade e sofre alguma ação contrária via um processo desse? Tipo, vamos pegar uma criança ou um adolescente que por A ou B vazou uma foto lá no colégio, apareceu de uma forma e surgiu. Mas uma Né? coisa que chama muita atenção, que a depressão, ela tem um desaguar em vários tipos de comportamento do ser humano. Me lembro agora de um comportamento que tem sido muito comum entre as meninas, que é aquele de emagrecer, que é a Anorexia. anorexia. Ou a bulimia também. A bulimia ou a anorexia. E isso muitas vezes é por depressão, por estar infeliz ou com o seu corpo ou com a situação que a envolve. E isso, inevitavelmente, eu tenho que entender que isso vem da depressão. Porque uma pessoa anoréxica, ela é uma pessoa deprimida. Ou busca... Só sem comida fica deprimido? Não, não necessariamente, não é essa. Não, ela busca um resultado. Porque a comida traz felicidade. Eu sou nós somos, né, Rodrigão? Eu acho eu bem posso importante, falar por mim, por ti eu não acho sei. bem importante essa Eu acho que a relação de equilíbrio com a comida, sabe? Também Não- acho, evidentemente. Não, que isso é eu uma acho assim, ó, doença. tipo assim, excesso de exercício, como tu falaste, ou excesso de dieta, né? A pessoa sempre preocupada em calcular tudo, né? Calcular cada caloria também não dá, né, gente? Vamos ser felizes também, né? Também não dá pra ser tão radical, Tu não né? faz as continhas de caloria aqui? Não faço.
Não faz. Nem um pouquinho. A Karina prova vinho Puxa, toda um semana. X, Como é que vai 1.500 fazer? calorias. Não convida. Eu cultivo minha barriguinha aqui, ó, e sou feliz e não tô nem preocupado. Eu cultivo a minha, sou feliz, mas tô vendo que não vai dar pra segurar essa festa Não vai tanto durar tempo. muito. Não. Ô Pedro, cadê Marcos Fábio Copete, hein, Pedro? Que não apareceu a semana inteira por aí. Olha Já Copete. Copete. A primavera recém Hoje começou. é quinta-feira, E lá Copete. tinha sol, hein? Volta, Lá tinha sol. Copete. Vamos lançar a campanha hashtag Volta Copete. Volta Copete. Volta, Troca Copete. Trend Topics no valetvplay.com. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.